Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Neste vídeo vamos falar sobre grandezas elétricas. Mas antes de entendermos o conceito de grandeza elétrica, vamos entender o conceito de fenômeno elétrico e eletricidade. Os fenômenos elétricos são os acontecimentos ou efeitos causados pela presença, desequilíbrio ou movimento de cargas. Já eletricidade é o conjunto de fenômenos elétricos, ou seja, fenômenos relacionados à presença, ao desequilíbrio e ao movimento de cargas. Beleza? Agora vamos para grandezas. As grandezas são as propriedades físicas que a gente utiliza para medir, descrever e quantificar os fenômenos. Portanto, sempre que uma grandeza estiver acompanhada da palavra elétrica, né, significa que essa grandeza está relacionada à eletricidade, ou seja, aos fenômenos envolvendo as cargas. Da mesma forma, corrente elétrica é a corrente relacionada ao movimento das cargas elétricas. Tensão elétrica é a tensão relacionada à diferença de potencial que impulsiona o movimento das cargas elétricas. Resistência elétrica relacionada à oposição que o material oferece à passagem da corrente elétrica. Potência elétrica está relacionada à energia elétrica que é transferida ou transformada. Então perceba que todas elas estão relacionadas às cargas, à eletricidade. Então vamos lá. Temos aqui agora corrente elétrica. Quando você ouve a palavra corrente, pode vir à sua mente corrente de água, corrente de ar. Em todos esses casos, a palavra corrente transmite a ideia de quê? De fluxo. Da mesma forma, corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas através de um material condutor. E a unidade de medida que temos para a corrente elétrica é o ampere. Então, a corrente elétrica ela mede quanto de carga elétrica passa por uma seção de um condutor em um determinado período de tempo. Quanto maior a quantidade de cargas que atravessa a seção de um condutor em um mesmo intervalo de tempo, maior será a corrente. Como vocês podem ver aqui na imagem, que em uma seção transversal vai tendo um aumento de cargas elétricas passando por ele. Então isso quer dizer que quanto maior a quantidade de cargas, maior será a corrente. Já a tensão elétrica, também conhecida como diferença de potencial, representa a diferença de energia entre dois pontos, responsável por impulsionar os elétrons. Quando falamos de diferença de potencial, queremos dizer que essa diferença, o resultado, né, é o resultado de uma subtração. Lembra lá de diferença na matemática? Então, quer dizer que é subtração. Então, é a subtração de duas referências de potencial. Então, imagine da seguinte forma: temos um tanque à esquerda cheio de água. Então, ele possui uma grande quantidade de água acumulada. Já o tanque à direita, ele está vazio, tem pouca água armazenada nele. A água, ela representa as cargas elétricas, então os elétrons que vão passar de um ponto a outro. E a altura ou a pressão da água, ela representa o potencial elétrico. Lembram que a gente fala sobre potencial de armazenamento? Um objeto no alto, ele possui a energia potencial gravitacional, então a energia armazenada, porque sua posição permite que ele transforme essa energia em movimento quando essa água cair. A altura cria esse potencial para realizar trabalho. Na eletricidade é semelhante. Uma carga elétrica em uma região onde existe um campo elétrico, ela possui energia potencial elétrica. Essa energia depende da posição da carga dentro desse campo, de forma similar à energia potencial gravitacional. O potencial elétrico é a forma de dizer quanto de energia potencial elétrica cada unidade de carga possui em determinado ponto. O potencial ele indica a capacidade que um ponto tem de fornecer energia para movimentar essas cargas.
Então, no tanque cheio, a água ela está em uma posição com maior energia potencial. Então, existe uma força disponível para empurrar a água, né, essas cargas, por esse trajeto, por esse cano. Já no tanque vazio, como tem uma quantidade menor, energia potencial menor, então as cargas elas vão ir do potencial maior para o menor potencial. Lembrando-se que a unidade de medida para a tensão é o volt. E o que seria esse potencial? O potencial elétrico é a capacidade que uma determinada posição do campo elétrico possui de fornecer energia às cargas elétricas. O potencial elétrico é a quantidade de energia disponível por unidade de cargas. Então, as cargas elas vão de regiões de maior potencial para regiões de menor potencial, procurando sempre um estado de equilíbrio elétrico. O que importa para o equipamento é a diferença entre esses dois potenciais, e não o potencial absoluto, ou seja, de um único ponto. Então, recapitulando, a diferença de potencial, ela cria um campo elétrico. O campo elétrico exerce uma força sobre cada carga, e a força que acelera as cargas, ela produz a corrente elétrica. Portanto, a força não depende diretamente do potencial, mas da diferença de potencial que cria o campo elétrico que é responsável por atuar sobre as cargas. Então vamos imaginar uma bateria e vamos considerar que o polo positivo dessa bateria será nosso potencial A, enquanto o polo negativo será o potencial B. Se tivermos uma bateria de 9 volts, por exemplo, podemos considerar que o polo positivo ele terá 9 volts e o polo negativo vamos adotar como referência 0 volts. Desta forma, se eu pegar a diferença desses dois potenciais, vamos ter que a tensão será a subtração entre o potencial A, que é 9 volts, menos o potencial B, que é 0 volts. Nesse caso, a diferença de potencial que vamos ter é de 9 volts. Então, se medirmos a diferença de potencial entre dois pontos que estão no mesmo potencial elétrico, como dois fios ligados na mesma fase ou ao mesmo polo da bateria, o valor medido será zero. Isso acontece porque não existe diferença de potencial entre eles. Matematicamente, a diferença entre esses dois valores será zero. Então, imagine um fio A com 127 volts e um fio B com 127 volts. A diferença de potencial entre as duas será de quanto? 0 volts. Por isso, não terá corrente. Ou seja, tem potencial, que é zero, mas não temos corrente. Pois, para termos corrente, precisamos de diferença de potencial. Agora, resistência elétrica. Como o nome já diz, é a grandeza que representa a oposição, ou seja, a capacidade de resistir que um material oferece ao movimento das cargas elétricas. Então, quando uma diferença de potencial é aplicada, as cargas elétricas começam a se movimentar pelo condutor. Durante esse percurso, elas colidem com os átomos do material e encontram uma oposição a esse movimento. Essa oposição é chamada de resistência elétrica. Logo, quanto maior a resistência, maior é a dificuldade para a passagem das cargas elétricas. Quanto menor a resistência, menor é a oposição ao movimento dessas cargas. Já a potência elétrica é a grandeza que representa o consumo da energia elétrica que é transferida ou transformada. Quando as cargas elétricas atravessam o equipamento, elas transportam energia para esse equipamento. Então, eles deixam energia nesse equipamento. A potência, ela indica quanto de energia é transferida ou convertida a cada segundo.
Então, uma lâmpada, por exemplo, ela transforma energia elétrica em luz e calor. Quanto maior é a potência, maior a quantidade de energia que é transformada por unidade de tempo. Então, a lâmpada de 60 watts, ela consome 60 joules de energia por segundo. E uma observação, nem toda energia elétrica ela é transformada em trabalho útil. Alguns aparelhos perdem energia em forma de calor, por exemplo. Nenhum equipamento ele é 100% eficiente, pois sempre existe alguma perda de energia durante o processo de transformação. Essas perdas geralmente ocorrem na forma de calor, devido à resistência elétrica, ou seja, esse atrito que vai ter entre as cargas. Então, galera, finalizamos mais um vídeo por aqui. Lembrando-se que quem domina os fundamentos não teme a complexidade. Seja como a corrente elétrica, mantenha seu fluxo constante em direção aos seus objetivos. Com atenção, nunca se esqueça do ponto de partida e do propósito que impulsiona a sua jornada. Com a resistência, permaneça firme diante das dificuldades e seja como a potência elétrica, transforme toda a energia dos seus esforços em aprendizado. Assim, nenhum objetivo estará fora do seu alcance. Ficamos por aqui, um grande abraço, valeu!